Tá acontecendo. Pô, Então, beleza. Compartilha a tela aí, Atos. Vamos continuar. Então, a pergunta está valendo, está valendo. Ou seja, você não precisa responder agora, tá? A pergunta que eu te fiz. Ou seja, que diferentemente do João, o seu interesse por game veio sob uma ótica filosófica, né? Que é bem Então, diferente. Né? Então, exatamente. mas fica à vontade, manda ver. Então, na verdade, isso vai. Eu vou até responder isso melhor, né? Falando sobre como surgiu a Note, porque o que acontece? O Tiago, eu conheço o Pedro através do Tiago, né? O Santiago. Ele é meu noivo e a gente se conheceu assim. A gente já tinha feito filosofia, os dois estudaram o mesmo tema, né? A gente pesquisava sobre a mesma coisa. Então, isso já era bem interessante, uma troca bem legal. E aí, né? O Pedro trouxe a gente para conhecer mais sobre o universo de desenvolvedores de jogos e a gente entrou numa Game Jam. Gente, eu não entendia nada sobre desenvolvimento na prática, né? Eu só tinha a minha bagagem filosófica ali para poder acrescentar. Eu botei lá que eu ia ajudar na narrativa, conhecia várias pessoas, né, nessas Game Jams. E na segunda Game Jam que eu participei, junto com o Thiago, a gente conheceu algumas outras pessoas e nesse evento de desenvolvimento de jogos tinha alguns temas que a gente poderia escolher e a gente sugeriu protetores da natureza. E foi bem legal, porque assim, logo de cara, esse foi o tema que chamou a nossa atenção, porque a gente é muito engajado com a causa ambiental, né? Então, assim que a gente começou a desenvolver o projeto, a gente sentiu que essa galera que a gente tinha juntado, né, partilhava essa sintonia em comum, tanto que o nome do estúdio que surgiu ali num evento se tornou Note Studios, né? Note do nó, porque a gente sentiu que existia um nó ali, algo relevante, algo importante, né? E aí a gente produziu o nosso primeiro jogo nessa Game Jam, que foi o Above Earth, que era um jogo ali com uma pegada que era basicamente o seguinte, um jogo de cartas que tinha um planeta e você intervinha em ações reais ali. Era um jogo em que você fazia escolhas para diminuir os impactos ambientais sobre o planeta. Então, essa foi a nossa primeira experiência com a Note, e depois que a gente terminou esse jogo, terminou a Game Jam, a gente decidiu continuar. E continuaram alguns membros desse núcleo primário ali, né? Mas, ao longo do tempo, esse núcleo foi mudando. O Pedro mesmo, que tinha trazido a gente para o mundo de jogos, ele viu a gente desenvolvendo isso, ele veio trabalhar com a gente, né, nessa equipe. E aí a gente foi para um segundo evento, onde a gente começou a esboçar esse jogo que a gente está desenvolvendo agora, né? Porque Tá, a nossa... mas espera um pouquinho, você está indo muito rápido. Desacelera um pouquinho. Desacelera um pouquinho. Respira fundo, desacelera. Que é o seguinte, essa primeira experiência conjunta que vocês tiveram foi em que ano? E foi exatamente em qual evento? Foi uma Game Jam, né? Isso, foi a Game Jam Plus de 2020, se eu não me engano, finalzinho de 2020. Ou foi início de 2020, na verdade. Game Jam Plan. Plus, tá. Então, Plus, tá. isso. Game Jam Plus. Legal. E Isso. foi início de 2020, antes da pandemia. Na verdade, foi durante a pandemia. Então, talvez tenha sido no finalzinho. Foi em 2020, foi depois. Foi mais ou menos no meio do ano, se eu não me engano. A anterior a essa, deixa eu ver. Foi isso mesmo. Foi durante a pandemia de 2020. Um dos fatores assim que impulsionou foi que eu me formei em 2018, né, em filosofia, e comecei a dar aula justamente em 2020. E assim que eu comecei a dar aula, eu dei 2 aulas e nisso veio o lockdown. Então, eu comecei a dar aula virtualmente. Alguém que nunca tinha dado aula, né, já entrou dando aula assim, virtualmente. Então, em contato com todo aquele ambiente virtual, enfrentando as dificuldades do ensino, né, num ambiente virtual que era algo novo para todo mundo, tanto para professores muito experientes, quanto, especialmente para mim, que estava entrando naquele ano, começando a minha carreira como professora durante a pandemia. Eu fiquei bem interessada, até porque eu descobri, assim, ao longo das minhas aulas, eu via o quanto era mais fácil conversar com as crianças. Eu dou aula para crianças, não para adolescentes. Eu descobri que tinha uma facilidade muito maior de engajar e criar um laço de proximidade com eles quando eu falava sobre jogos, que eu sempre gostei de jogos também. Eles jogavam muitos jogos, então às vezes eu fazia piada com isso durante as aulas, falava sobre esse tipo de assunto, eles gostavam bastante. Então esse foi um dos fatores que motivou ali a conhecer mais o universo dos desenvolvedores.
E aí, como eu Fi- fi- falei, filosof- Filosoficamente falando, quais são os filósofos, né, que te levaram a querer fazer essa pesquisa, né, da interface de games? Porque, por então, exemplo, a gente pode falar do platonismo, né, das sombras da caverna de Platão, por exemplo, sim, né? exatamente. Então, fica à Bem vontade aí curioso você para... falar isso, porque eu apliquei uma prova 2 semanas atrás em que a gente fazia uma analogia entre o mito da caverna do Platão e as redes sociais, né? A gente usou um filósofo como base que era o Guy Debord, um francês que escreve um livro sobre a sociedade do espetáculo, né? Falando sobre as mídias, e aí eu faço essa associação com meus alunos. Teve uma prova, inclusive, sobre isso, onde a gente associava o Instagram com o mito da caverna, né? Onde o feed seriam as sombras sendo projetadas na parede e tudo mais. Então, tem essa pegada, com certeza. Mas, por incrível que pareça, uma das pessoas que mais me motivou a estudar, a entender como eu posso dizer, as interfaces como uma ferramenta, foi o próprio Paulo Freire, o que é muito curioso, que ao longo da minha pesquisa, eu acabei desaguando um pouco na educação, porque eu encontrei alguns Então, fragmentos. você foi estudar a pedagogia do oprimido? Sim, sim, eu estudei tudo isso, assim, porque acabou que eu comecei com uma tese mais política, né? Falando sobre a questão ali das grandes corporações e tudo mais, e acabei desenvolvendo um trabalho que falou bastante sobre educação. Lá atrás, o Paulo Freire falava sobre as tecnologias, não como algo que a gente deva demonizar, mas como algo que serve como ferramenta, né? Basicamente falei bastante sobre isso, né? Sobre como as tecnologias são apenas mais uma ferramenta que a sociedade tem à disposição, né? E isso pode gerar diversos tipos de uso, tanto usos positivos quanto negativos. Então, eu acredito que o papel do desenvolvedor, assim, no sentido, o papel do desenvolvedor da Note, né? Porque eu não posso falar por todos os desenvolvedores, mas isso se tornou uma premissa da Note, ser um estúdio que busca trazer conteúdos relevantes, uma certa, não vou usar o termo educacional, porque o nosso jogo não é bem um jogo educacional, mas a proposta é trazer os jogos como ferramentas, né? Ferramentas positivas que levem as pessoas a uma conscientização sociopolítica, né, em relação ao meio ambiente, no caso, que é o nosso foco principal. Uhum. Aí eu vou perguntar, aqueles dois franceses bem famosos dos anos 70 do século passado, que criaram o conceito de rizoma, também passou pelas suas lentes? Com certeza, até porque, na verdade, quando a gente olha para a rede social hoje em dia, a gente vê claramente o efeito do rizoma, né? Para explicar um pouco para talvez alguém aqui não saiba o que é o conceito de rizoma, porque é bem específico, dá para explicar bem, né, com a ideia da batata, mas hoje em dia eu até gosto de explicar ele falando sobre memes. É muito curioso, porque as fake news, os memes, né, são coisas que sofrem um efeito rizomático. Em dado momento, a gente não sabe de onde essas coisas vieram, mas todos conhecem, elas estão espalhadas por aí, né, estão se refletindo em várias coisas do nosso cotidiano, da nossa vivência. Então, com certeza, a internet ela agrega esse efeito de rizoma, e eu acredito que isso vai se potencializando cada vez mais, né? E isso leva ao simulacra e o simulacro. Pois é. É bem curioso. Atualmente eu estudo bastante a questão da imagem, né? Através dessa interface virtual. Observo que meus alunos, que são bem mais jovens, eles nascem basicamente com um referencial do mundo, onde basicamente eles constroem a identidade dentro da internet e trazem ela para fora. O oposto do que a gente, que começou a usar a internet um pouco depois, fez, né? Que é levar a nossa identidade de fora para dentro da internet. Eu vejo muito esse efeito das pessoas trazendo a identidade de dentro da internet para fora dela. Então, é um diálogo que eu tento estabelecer com as E como é que pessoas que você têm encaixa contato. simulacra e o simulacro nessa dinâmica? Não sei dizer exatamente, mas talvez, parando para pensar um pouco sobre isso, são conceitos, na verdade, que eu não costumo usar tanto no meu espaço, porque eu trabalho com crianças, então eu tento sempre adaptar o máximo possível. Mas eu diria que a gente está num momento específico em que é difícil entender o que é sombra e o que é realidade, né? Assim, no sentido de que a gente está vivendo momentos em que o virtual se sobrepõe ao real. Então, talvez isso se associe um pouco com o conceito de simulacro.
Perfeito, isso mesmo, querida. Então é interessante. Então, enquanto para o João o game sempre foi uma realidade mais real do que a realidade, o nosso retorno, para você questionar a realidade sempre foi a realidade mais real, é isso? Não, você pode repetir essa última parte? Não peguei direito. Questionar a realidade sempre foi a realidade mais real para você. Ah, com certeza, né? E é bem interessante. Eu não esperava acabar dando aula. Eu acho que todo mundo que entra em filosofia imagina que vai se tornar um pesquisador da área, simplesmente isso. Mas me formei em 2018, né? Vocês sabem o que veio a partir daí, especialmente para os pesquisadores. Então, é, foi curioso que eu comecei a dar aula e comecei a ver a forma como dá para explorar isso de uma forma interessante através do olhar das novas gerações. Então, sim, assim, eu vejo como uma criança, na verdade, para ela existe um questionamento muito nítido da realidade, sabe? De olhar para as coisas, até mesmo para a gente, para os adultos, e olhar para a nossa realidade e pensar em vários aspectos dela que não fazem sentido. Eu lembro quando eu era criança de passar no rio da minha cidade, cidade de Petrópolis é construída em volta do rio, né? Então, eu olhava para o rio e via o esgoto saindo, aquilo sujo, eu pensava, gente, por que ninguém nunca resolveu isso? Né? Porque, sabe, não faz sentido. Por que a gente está sujando o rio? Imagina se o rio fosse limpo. Então, eu vejo que as crianças, eles têm esse tipo de questionamento, sabe? E é legal conseguir motivar e trazer isso para discussão, para que isso não se perca, né? A maioria das pessoas já teve esse tipo de estranhamento com a realidade que a gente vive quando era criança, só que a gente vai se adaptando ao mundo e acaba deixando de questionar. Então, isso é bem importante. Então, é interessante trazer o jogo como uma ferramenta de questionamento também, sabe? Então, o jogo como uma ferramenta de questionamento, interessante. E, nesse sentido, como uma ferramenta de questionamento, para você, de questionamento filosófico, no caso, né? E não só filosófico, mas o filosófico, por exemplo, para ele ser tangível para as pessoas, ele depende muito do storytelling, da contação da história, correto? Então, Exatamente. a gente não é agora, nesse momento, na originação que a gente vai falar disso, mas mais à frente nós vamos, né? Do quanto o filosófico conversa, por exemplo, com o design, com o próprio desenho do game, né? Mas, Exatamente. mas a gente não vai, nesse momento, não vamos falar disso porque está na originação. Então, na originação, né, Ok. você se sentiu naturalmente atraída. É, assim, quais são os seus valores? Até para perceber o quanto os seus valores, né, já estavam conversando. Da forma como o João colocou, os valores dele, eles são muito assim de circunstância, de coletivo, né? Assim, de gente que vibra numa frequência semelhante, mas diferente, correto? E que Uhum. reverbera os valores que ele julga que é importante. Para você, como é que é? Quais são os seus valores e como é que esses valores reverberam, né? Com a proposta de valor da Keynote? Então, na verdade, eu só tenho a pontuar que eu concordo completamente com a visão do João, sabe? Eu acho que é justamente esse o movimento e foi justamente por isso que a gente atribuiu esse nome para o estúdio, Keynote, né? O nó. O nó, ele representa justamente essa junção de pessoas que buscam como eu posso dizer, que buscam trazer, utilizar de uma ferramenta ali, né, criar vias para que as pessoas possam se unir, contribuir para um projeto coletivo. Então, a visão do coletivo que o João trouxe, eu estou completamente de acordo. Então, tá bom. Poxa, super, super bacana, Débora. Obrigado, tá? Alguma coisa que você gostaria de perguntar, Atos? Só perdi esse final. Eu gostei da frase que você falou, criar vias para. Poxa, eu acho que eu esqueci o que eu falei, hein? Tá, mas Para só que o a coletivo ideia, mais ou menos, só para eu conseguir plasmar aqui. Tá, é criar vias para que o coletivo possa, eu não sei, criar uma relação coletiva mesmo, né? Enfim, acho que era basicamente isso. Transformar um projeto pessoal em algo coletivo. O João até falou um pouco sobre isso, né? A Node tem alguns princípios, e um deles é não ser um jogo predatório, sabe? A gente não quer ser um... É muito simples, na verdade é muito mais fácil você subir no mercado, conseguir investimento e tudo mais, quando você cria um jogo predatório, porque a gente está falando sobre dinheiro, sobre arrecadar dinheiro, sobre prender as pessoas, né? Então, a gente tem essa proposta de
de educar de uma forma lúdica, de trazer as pessoas para o movimento coletivo. Bacana, bacana, querida. Mais uma coisa, Atos? Só isso, obrigado. Quem mais se joga aí na correnteza do Rio? Opa, posso me jogar aí nesse rio. Estão me ouvindo bem? Quem é que está falando? É o Tomás. Então, Tomás, fala mais alto que a gente está te ouvindo bem longe. Espera aí. E agora, estão me ouvindo melhor? Melhorou. Boa. Bom, a ideia é falar um pouco do primeiro contato, né? Ou seja, dessa origem do Tomás e da contato da Norte. A ideia, eu vou falar um pouquinho de novo, de repente o próprio João e a Débora que já falaram, de repente eles vão querer falar um pouquinho mais depois que você falar, que as circunstâncias de originação, ou seja, não é a origem, né? É as circunstâncias de originação, o que fez com que você acabasse esbarrando na Quinote, ou propondo a criação da Quinote, entendeu? Ou seja, tem que puxar pela memória lá para trás, né? Assim, no caso da Débora foi essa questão da filosofia, que é uma coisa muito de questionar a realidade, da filosofia, que é uma coisa que acompanha ela desde que ela se entende por gente, entendeu? Então, é um pouco por aí. Não é exatamente quando vocês pensaram na Quinote, as circunstâncias que chegaram, né, nesse momento da origem em si, né? Ou seja, é o fenômeno da originação. O que está por detrás da origem? Tá. Bom, acho que o que está por trás dessa origem, assim, dessa originação da Norte, pelo menos para mim, acho que primeiro a trajetória que eu tenho contato com o Pedro, acho que principalmente também com o Santiago e até com a Débora, eu sempre me envolvi tanto com eles, mas na minha vida também pessoal mesmo com questões ambientais, seja das agroflorestas, que eu já estava me envolvendo antes de entrar no mundo de jogos, mas também com outros projetos e outras questões que são caras para mim, que são seja desde a defensoria pública quanto de trabalhos que eu fazia com ONGs de direitos humanos e tudo mais relacionado a isso. E logo depois que eu me formei, logo durante a pandemia, né, eu acabei caindo nesse mundo de jogos justamente por intermédio do Pedro, justamente organizando as Game Jams, inclusive aqui a Débora falou que participou da Game Jam Plus. Organizando não tanto, mas trabalhando ali junto com a galera que estava organizando, né? E eu sempre acompanhei no Atitudes, né, por causa do Pedro, por causa do Santiago, e acompanhei lá o surgimento justamente da Bulvert, que a Débora falou, das primeiras Game Jams, mas o meu primeiro contato com a Note foi justamente quando me foi apresentado, ou surgiu a ideia do reflorestamento dentro do jogo, né? Que, assim como a Débora também, né, eu sempre tive um pouco essa coisa de questionar muito a realidade, de nunca ficar... sempre ter esse incômodo mesmo de, porra, o rio que a gente vive, como é possível que a gente possa fazer isso com a água, né? Como é possível que a gente possa fazer isso com ar? E aí, reflorestamento, obviamente, sempre foi uma causa cara também. E aí, justamente quando eu entendi ou apareceu essa questão, né, por eu estar acompanhando de longe de um jogo que possibilitasse os jogadores a plantar árvore, apareceu ali uma luzinha para mim, pelo menos, de que seria algo muito interessante, né, conseguir unir todo esse potencial do jogo, que eu também sou gamer desde criança, e entendo que é uma ferramenta com potencial enorme de alcance, de linguagem mesmo, e aí quando eu entendi que poderia ter essa possibilidade, eu comecei a me interessar mais e comecei a fazer mais parte do projeto também, nesse começo ali do reflorestamento, né? Você se formou em quê? Você se formou em quê? Eu sou formado em Direito, sou advogado, e esse que eu acho que é o interessante também, que durante a graduação, principalmente no último ano, né, eu me formei em 2019, há pouco tempo, a princípio, mas no último ano da graduação eu comecei a me interessar muito pela questão do que estava surgindo ali das leis gerais de proteção de dados, mas também pela questão da blockchain, de como isso ia impactar ali o trabalho jurídico, a burocracia ali, tudo que envolve o direito, ou várias coisas que envolvem o direito.
e estava muito explorando essas questões de regulação da internet, mas de forma muito ainda superficial mesmo, né? E aí comecei a entrar no mundo acabei entrando no mundo de jogos não por causa disso, mas com esse interesse em mente, e acho que foi um pouco como E posso dizer? qual a sua primeira experiência de jogo já com, com esse framing que você acabou de compartilhar? A experiência de jogo com esse frame, você diz plantar árvore? Porque você, tipo assim, se formou advogado, você estava começando a se interessar pela parte de tecnologia, de blockchain, e você foi para o mundo de jogos. Qual foi a sua primeira experiência de jogo que unia blockchain com games? Ah, perfeito. Isso foi aqui na Note, depois de já estar mais um tempo, quando a gente teve que fazer teve que fazer não, mas a gente se interessou por um edital que unia a ideia de jogo, um edital que foi lançado, no princípio nem chegou a ser lançado, mas a gente estava pensando em se inscrever a Note nesse edital da Embrapa, que era para, se eu não me engano, era uma união de jogos, um edital para jogos, desenvolvimento de jogos, que unisse ali a temática de jogos com a temática... Eram vários eixos, mas temática de sustentabilidade, e também passava por uma questão que é complicada de agronegócio e serviços ecossistêmicos e tudo mais. E ali que entrou, vamos dizer assim, que a chave foi... que isso virou uma questão com a Web3. Mas a princípio, essas coisas não estavam misturadas na minha vida, não. Eu enxergava o Web3 de um lado, os jogos de outro, e isso foi aparecendo meio que sem eu perceber, assim. Não foi algo que eu me interessava, a princípio, de costurar essas duas coisas, jogos e Web3. Então, mas a Keynote é que renderizou isso para você, né, pelo jeito. Mas antes da Keynote renderizar isso para você, né, como projeto, uma proposta de valor, quais foram as suas experiências anteriores? Em relação ao Web3, foram em relação a questão do direito mesmo, né? Me foi apresentado, né, como eu entendia a Web3, foi muito, a princípio, pelo boom das criptomoedas, mas principalmente pela tecnologia blockchain, de ver ali um valor ali para a questão das informações no direito, né? Eu me formei, assim, em grande parte, né, trabalhando na burocracia ali, defensoria pública, cartório. Então eu entendia que isso teria um poder ali de desestabilizar, vamos dizer assim, essa burocracia, e isso me interessava muito. Isso foi o primeiro interesse que eu tive em relação a Web3, blockchain, direito, em relação às informações mesmo. Mas depois isso foi desenvolvendo em outros interesses também. Hoje tem toda a questão que você falou também do peer-to-peer, enfim, tem muito mais do que isso. Fala um pouquinho mais desses outros interesses, para a gente a gente perceber melhor a originação para você, a sua dinâmica. Então, o meu interesse foi sempre em relação um pouco como a Débora falou também, de entender que a tecnologia é um uso também, é um instrumento, e esse instrumento depende muito do uso que se dá, né? E aí tem a questão também de eu compartilhar esses valores, isso foi algo que me trouxe, né, para a Note, de achar que é necessário se dar um uso que seja mais coletivo, que seja mais humano, que seja mais preocupado não só com as pessoas, mas também com o meio ambiente e tudo mais. Então, isso acho que foi, vamos dizer assim, em grande parte, uma certa bússola. E aí eu sempre tentei ver as tecnologias, né, tanto a questão do blockchain, nessa direção. Apesar de não ver com bons olhos, vamos dizer assim, como isso é feito hoje em dia, ou como isso é colocado, eu vejo também que, pelo menos o caminho que eu traço, assim, é mais em relação a conseguir habilitar as pessoas, ou habilitar a Note, né, os projetos que eu faço parte, para criarem ou usarem e criarem tecnologias, né, seja para jogos, seja para outras coisas, que vão nessa direção, seja de coletivizar a forma de trabalho ali, que acho que é um ponto que me chama a atenção também, me capta em relação à Web3, né? Isso que a gente fala de centralizar, de você poder
criar novas formas de organizar pessoas e criar até instituições, vamos dizer assim, descentralizadas. E acho que isso sempre foi o que me atraía em relação a isso, né? Tanto em relação a Node, mas em relação a Web3, enfim, em relação a isso de forma mais geral. Tá, interessante. Só uma última pergunta. Assim como a forma como nós adquirimos conhecimento da sociedade que somos, que está muito ligado ainda ao processo da escolarização e da ensinagem, né? E muito ligado à acreditação, né? Da acreditação dos diplomas que você vai obtendo, né? Como você vai funcionar na sociedade. Tipo assim, é como se você pensasse num game, né? Que o game tem lá os papéis, né? Tem lá os personagens e o game tem... No game da sociedade que somos, tem já os papéis pré-estabelecidos que as pessoas, né, se formam para poder ter agenciamento na sociedade, correto? Então, por exemplo, quando a Débora se forma em filosofia, quais são as expectativas? Filosofar, dar aula, fazer pesquisas, né? Tem sempre uma expectativa ligada, né, a esse papel, né? O agenciamento que essa formação te possibilita, vamos dizer assim, na sociedade que somos. Nesse sentido, tem as cobranças, né, que pode vir por parte de pais, por parte de família, por parte de amigos. Então, nesse sentido, você se sentiu... Você já tinha uma visão crítica, como essa que eu acabei de passar para você, com relação à profissão que você estava se formando, né, como advogado, ou não? E se tinha... a sua expectativa era somente atuar numa vara, ir para um escritório de advocacia, trabalhar num carro. Quer dizer, como é que isso foi mudando ao longo da sua formação? Boa pergunta, mas eu diria que isso eu nunca me encarei como vamos dizer assim, como um advogado, ou pensaria que eu estava me formando para me tornar necessariamente advogado, assim, no sentido de que eu não sou tipo, não tenho o perfil de querer ser um profissional nesse sentido de falar como advogado, pensar como advogado e agir como advogado, ou qualquer outra profissão que seja. Eu sempre imaginei aquilo como vamos dizer assim, uma questão de estudo e também de um instrumental ali dentro dessa sociedade que você falou, que a gente vive, que a gente tem que pensar de forma mais pragmática. Então, eu imaginava no direito ali, no curso, pelo menos, um lugar que eu poderia ter ali essas ferramentas, vamos dizer assim, para mover o mundo de acordo com esses outros interesses que não giram em torno tanto do profissional, né? Que são, não sei, um pensamento mais de pensar o mundo de forma mais socializada, talvez, né? Que é algo que eu acho que é caro também para mim. Mas em relação à atuação profissional mesmo, pensando nisso, eu nunca me vi como um burocrata, nunca pensei em concurso público, apesar de ter tido muito essa experiência durante a graduação, que nem eu falei, de cartório, defensoria pública. Eu acho que eu nunca me vi muito nesse lugar, não. Sempre pensei atuando de forma mais espalhada, assim, mais atravessada, que eu acho que é um pouco mais o que eu gosto de fazer mesmo. E eu acho que o direito, em alguma medida, possibilita muito isso, porque a gente está falando de direito, está falando de coisas que atravessam também diversas coisas. Então, eu acho que assim, para resumir, eu gosto mais de estar espalhado do que focado em alguma coisa, assim. Então, tá bom. Pô, super bacana. Obrigado, querido. Atos, alguma pergunta você gostaria de fazer? Não, tá legal, a menos que eu fui mapeando aqui o que eu fui conseguindo, que eu fui identificando, para conseguir ligar alguns pontos. Se vocês sentirem falta de alguma coisa, pode dar a dica aí. Eu vi que colocaram no chat, conforme eu vou lendo, se quiserem falar também. Tamo aí, mas vamos seguir, tô gostando. Bacana. Galera, deve cair a qualquer momento, a gente retorna para o mesmo link, tá? Quem se joga no Rio agora? Eu posso falar. É o Rafael falando. Rafael, boa tarde, querido. Seja bem-vindo ao Boa início tarde. aqui no Atos Studios. Acho que você pegou o clima, né? Você pegou mais ou menos a proposta aqui desse primeiro momento da originação, né? Fica à vontade, então. Sim, sim.
Eu trabalho na Nautic como programador e eu sou um programador muito focado nessa área de games, né? Tipo, desde que eu sou pequeno, eu, eu jogava muitos jogos e eu sempre pensava em, tipo, o que que eu podia fazer, o que que eu ia fazer se eu estivesse fazendo esses jogos. Então eu desenhava níveis de Mario, eu fazia jogo de tabuleiro com Lego para o meu irmão. Então eu sempre fui muito ligado nessa coisa de jogos e desde novo eu tinha esse desejo para criar minhas próprias coisas. Eventualmente isso se desenvolveu comigo aprendendo a programar, porque eu queria criar minhas próprias coisas e então o meio inicial é programação, né? Então, por mais que eu seja principalmente um programador, eu ainda tenho muito interesse por todas as áreas criativas do desenvolvimento de jogos, né? Eu tô ligado no design, na arte, até um pouco no som recentemente. Eu tenho aprendido um bocado nos últimos meses. Meses. Bacana, bacana. Agora, sua primeira experiência, seu primeiro entendimento de que, desde essa sua experiência do tabuleiro, né, do seu irmão, do Lego, etc., Uhum. aonde, quando é que como é que você farejou a questão da linguagem de programação? Qual foi o momento que você se ligou nisso? Quando eu liguei a linguagem de programação foi com o Minecraft. Foi o jogo da minha infância, basicamente. Que eu vi aquele jogo como uma plataforma que eu podia criar e criar experiências que outras pessoas podiam participar, né? Primeiramente como mapas simples, quando eu era muito novo, mas aí eu comecei a mexer. Está falando de qual ano e que idade? Será que ele caiu? Rafael? Parece que ele caiu, né? Não sei. Tá aí, né? Rafael Braga, né? Sim. Tá aí, Rafael. Mas a voz dele foi interrompida. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Ele mandou Não, mensagem lá no grupo, pera. eu acho que ele desconectou o áudio dele. Não está aparecendo como áudio Caiu a conectado luz aqui. dele. Ah, caiu a luz. É. Ele pode voltar, ele pode entrar aqui Ele falou como. que deve voltar em alguns minutos. Tá. Então, beleza, vamos aguardar, porque estamos iniciando a trajetória com ele. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda o Rafael voltar, se algum de vocês gostaria de observar alguma coisa da dinâmica em si, como ela está acontecendo agora, no momento, ao vivo, de observar alguma coisa para que o Atos possa já plasmar aí no mapeamento, fica à vontade. Eu estou vendo que a Ana não está mais, a Clara não está mais aqui, né? É verdade. Mas a Parece que ela Clara, às saiu. vezes, ela cai por causa da internet dela. É... Mas o Rafa falou que tá tentando entrar pelo celular, ele já deve estar voltando. Inclusive, o próprio Pedro não está aqui, não é isso? Precisa mais alguém falar? A gente está aguardando o Rafael voltar para a gente continuar o mapeamento com ele. Ah, né? tá. Que ficou silêncio assim. Falei, gente, será que eu sou a última aí? Mas acho Eu que perguntei se vocês quisessem comentar alguma coisa do mapeamento até agora, agregar alguma coisa. É visível, é ao vivo aqui, visível, vocês estão podendo ver. Alguma coisa que eu gostaria de complementar para o que o Aço está escrevendo, fica à vontade.
Não sei, Vini. Eu queria entender, assim, não sei se faz sentido essa pergunta, se você não quiser responder, não tem problema, mas qual seria o próximo passo, assim? O que sairia desse mapeamento? Daqui, a gente vai estabelecer relações, a gente vai captar relações sutis entre vocês, desse nó, né, desse knote, vamos botar assim, e de repente vocês próprios não estavam conscientes com relação a isso. E essas relações sutis vão servir de base, né, para a gente partir para o próximo momento do mapeamento crítico, que é o que a gente chama de coideação complexa. Ou seja, a gente revê a proposta, a gente primeiro finaliza a originação e a gente chega para falar da proposta de valor da Knote, correto? Aí a gente vamos querer perceber com vocês o quanto essa proposta de valor foi ou não modificando ao longo do tempo, tá? Isso ainda fazendo parte desse primeiro momento, tá? Originação, proposta de valor. O segundo momento a gente vai construir, todos nós voltássemos no tempo e a gente vai fazer junto com vocês uma coideação complexa. O que é isso? Com os olhares da complexidade, com os olhares do paradigma P2P, com os olhares da localidade, com os olhares da regeneração, que está ligado, né, ao RE, né, o protocolo cultural Web3 regenerativo, a gente vai recriar a proposta, co-criar com vocês, mas recriando a proposta de valor da Knote Studios como organismo, né, como um empreendimento em rede, altamente orgânico, interativo e complexo, correto? E isso vai servir de base para a gente formar a piscina comum de recursos compartilhados, onde vocês vão começar a ter contato com muitas pessoas, vários recursos, né? Todo tipo, inclusive fiduciário, inclusive cripto, e vocês vão começar a fazer parte da prototipação, né, de novos blueprints Web3 gerativos para Web3 que está emergindo aí planetariamente a partir daqui do Brasil. Basicamente, essa é a sequência das coisas. Boa, obrigado. Cara, eu queria complementar isso de uma forma que eu sinto, assim, complementar a tua resposta, Vini, porque o RE, ele se tratando de um protocolo cultural, a gente percebeu que nesse mapeamento aqui, a parte mais importante é, de fato, esse contato, sabe? O contato humano, essa coisa da gente estar junto aqui numa sala conversando e falando sobre um pouco da nossa história, sobre um pouco do nosso trajetório, dos nossos valores, sonhos, sabe? E o que nos fez chegar até aqui, sabe? E visualizar isso como uma relação da vida mesmo, uma coisa entrelaçada, uma coisa que converge para um ponto, sabe? Se a gente parar para pensar, cada um de nós teve a sua própria história, caminhos paralelos em algum momento tudo convergiu para estarmos aqui agora, nessa reunião, sabe? Nessa sync up. E dessa forma, a gente usa esses recursos, o Miro, o compartilhamento de tela, mais porque isso daqui é um evento que ele é gravado para depois ficar disponível, até para a gente poder fazer depois transcrição do áudio, pegar mais informações, enfim, uma série de processos que a gente pode fazer depois com esse material. Mas o mais importante, de fato, são as relações, é o fato de nós estarmos aqui peer-to-peer conversando, sabe? Estamos falando entre pessoas, e não através de bots ou com chatbot, ou, sabe, estamos em tempo real aqui. Essa parte eu acho que é